Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos à apresentação de mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje gostaríamos de conversar acerca da mediunidade, que é uma faculdade humana, universal e tão natural na criatura humana como a inteligência. A inteligência é natural na criatura humana. A mesma coisa é a mediunidade. E cada criatura humana tem uma faculdade mediúnica, e há pessoas que têm diversas faculdades mediúnicas. São raros os casos, sim, mas há médiuns de vidência e, ao mesmo tempo, eles escutam as vozes dos mortos. Eles também, além de ver os espíritos e escutar as vozes dos mortos, eles são médiuns de inspiração, são inspirados pelos mesmos espíritos. Há também os psicógrafos, aquele como Chico Xavier, que os espíritos escreviam mensagens, livros, contos, através da psicografia do médium Chico Xavier. Mas isso não é uma novidade, porque desde o começo da humanidade que existem os médiuns. Na antiguidade, as civilizações mais antigas chamavam de pitons, os homens, pitonisas, as mulheres, isto na Grécia. Em Roma, chamavam os oráculos. Também lá na Grécia havia os oráculos, quer dizer, os consultores das almas dos mortos. São os médios. Não foi o Espiritismo quem inventou, nem tampouco quem criou, e nem foi Allan Kardec. Nem tampouco é invenção dos espíritas. É uma faculdade natural humana. E todas as criaturas humanas, elas são portadoras de faculdades mediúnicas, ou seja, a faculdade de intercâmbio com o mundo espiritual. Umas são de inspiração, outras de intuições, outras de vidência, outras de materialização. Todos, segundo o ensino do Espiritismo, todos não são médiuns ostensivos, quer dizer, de psicografar mensagem. Outros não são de ver constantemente os espíritos, nem de escreverem, mas todos são médiuns de inspiração, porque recebem as ideias do mundo espiritual, das almas dos mortos. Logo, todos somos médiuns, de uma forma ou de outra. É o que nos ensina Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Toda pessoa humana que, num grau qualquer, palavra de Allan Kardec, recebe a influência dos espíritos, ou o pensamento dos espíritos, é por esse fato médium. E a mediunidade não é exclusiva dos espíritas, porque há muitos espíritas que não são médiuns ostensivos, tem apenas essa faculdade de inspiração que é universal, que todos têm. Mas a mediunidade, de uma forma geral, ela é independente de igreja, de religião, de idade, de nacionalidade, porque abrange a toda a humanidade, e também depende de intelectualidade. Existem médiuns, eu diria agora, o ostensivo, aquele que recebe mensagem. Existem médiuns analfabetos e existem médiuns intelectualizados. Existe médios de receber mensagem, de ver os espíritos, com frequência que são evidentes,
os clarividentes, existe esse tipo de médium nas igrejas católica, protestante, os pastores são médiuns, os frequentadores das igrejas são médiuns, é porque não querem dizer, porque tem preconceito contra o espiritismo, mas o fenômeno mediúnico não é do espiritismo, é desde o começo da humanidade. O fenômeno mediúnico, o espiritismo entra apenas para explicar e mostrar que não é fenômeno sobrenatural, é natural. E nem tampouco é maravilhoso, não é milagre, não. As igrejas que chamam milagres com esses fenômenos desculpe, nós apagamos aqui o ventilador que está muito frio. Esses fenômenos, quando ocorrem nas igrejas, com seguidores da igreja, pessoas da igreja, aí são chamados de milagres, que é o santo fulano de tal que apareceu, é a santa madre fulana de tal que apareceu, mas são espíritos. Quem apareceu, quem vem do outro mundo e aparece e conversa e se comunica e intercambia com as criaturas, não é de matéria. É o quê? Se não é de matéria, é espírito. Se é espírito, é o quê? É comunicação mediúnica. Onde quer que apareçam essas comunicações, mas são mediúnicas. Nas igrejas, fora das igrejas, dentro do espiritismo, fora do espiritismo, nas casas espíritas e não espíritas, tudo é explicado à luz do espiritismo, que não são sobrenaturais e nem são milagres, são fenômenos próprios da natureza, porque os mortos continuam vivos, eles estão na outra dimensão, e Deus criou a mediunidade, que é a faculdade mediúnica, para intercambiar, fazer o intercâmbio. Logo, não é criado pelo espiritismo, nem é pelos espíritas, não é invenção, é uma lei de Deus. E remontando a Bíblia, e especificamente as figuras bíblicas, todos os apóstolos foram médiuns. Uns era de aplicar passo, outro simplesmente de inspiração, outro era de receber espírito nas sessões mediúnicas, na Igreja do Caminho, logo depois do Calvário. Paulo o apóstolo diz às Escrituras, né? Diz lá as epístolas, que Paulo era médium. E Jesus chegou na aparição a dizer que Paulo era o vaso sagrado dele. Vaso sagrado, em termos de evangelho, de escritura, é mediunidade. E Paulo era médium. E de maneira que nós aqui aproveitamos uma pequena crônica, não é? Em que diz que está lá nos Atos dos Apóstolos. E a pequena crônica diz: em Atos dos Apóstolos consta esta frase: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Por que fazia? Porque Paulo era médium. Ele possuía mediunidade. Não era que Paulo fosse um homem santo, que Paulo não era santo. Não foi santo, não é? Aí está nos Atos dos Apóstolos, Atos 19 e 11. Quem escreveu as palavras acima, diz aqui o cronista, ou aquele que as proferiu, não diz que o apóstolo dos gentios, Paulo, realizava maravilhas, mas que os poderes de Deus se manifestavam através de Paulo, porque era médium. E assim, maravilhas extraordinárias, não é, de fenômenos e também de curas ocorriam através das mãos de Paulo, porque Paulo aplicava passe, Paulo curava, mas não só Paulo, Pedro também curava, os demais apóstolos também curavam. Inclusive Judas, o traidor, antes de trair Jesus, ele também recebeu a autorização do próprio Cristo para fazer as curas.
E o próprio Judas curava. E então continua aqui o nosso cronista. Há quem afirme, provavelmente, que Paulo de Tarso recebera dos poderes celestiais determinados privilégios. Não é bem assim. Deus é sábio e justo, portanto, ele é imparcial na distribuição das virtudes e das faculdades. Muitas vezes aquilo que o nosso nobre entendimento, aliás, o nosso pobre entendimento, né? Consideramos concessões especiais de Deus, no caso a mediunidade de Paulo, não passa de conquista pessoal, que nós conquistamos as faculdades mediúnicas e as mais avançadas, não é? Através das sucessivas reencarnações. Vamos progredindo, evoluindo mais, e Deus vai abrindo os caminhos para nós, para que nós usemos esses recursos espirituais para distribuir, partilhar, dividir para todos, pela mediunidade. É isso aí, porque Deus distribui a mão cheia, sem limites. Aí continua o cronista. Antes de qualquer análise apressada sobre a questão da mediunidade de Paulo, precisamos mentalizar a figura do apóstolo como uma pessoa humana que, embora desassombrado trabalhador de Jesus e detentor de invejáveis qualidades morais, Paulo era também portador de imperfeições. Por quê? Porque Paulo não era santo. Paulo foi santificado pelas religiões, mas Paulo não era santo. Nenhum apóstolo foi santo. Todos tinham defeitos morais, eram criaturas mais ou menos como nós. Não tinha nenhum que fosse santo. Olha, quanto quais sempre travou contra esses defeitos, é que o cronista está dizendo. Contra essas imperfeições morais, ele travou ásperas lutas contra o mal que ainda existia dentro de Paulo, que ele dizia que dentro dele rugia o homem velho, e o homem novo ia superando esse homem velho. É o que Paulo diz. Logo, tinha imperfeições morais. Paulo não era santo. E jamais em nossa memória devemos, diz aqui o cronista, fixá-lo como figura santificada. E de modo que nós vemos aqui a figura de Paulo, que mostra aqui as escrituras, que Paulo era um médium de mãos cheias, curava, afastava os espíritos das criaturas humanas, e tudo usando o nome do próprio Cristo, que Paulo não conheceu pessoalmente, porque Paulo não pertencia ao grupo dos 12 apóstolos. Paulo se tornou apóstolo por ele próprio, mas era médium, capacitado, e o próprio Cristo usava a mediunidade de Paulo. É o que reza as Escrituras. E Paulo, além da mediunidade, além de ser um trabalhador muito preparado, ele tinha essa mediunidade e recebia também a assistência dos espíritos que constituíam o grupo de espíritos desencarnados, assessores invisíveis do próprio Cristo e do grupo dos 12 apóstolos. Logo, Paulo era médium, mas os demais apóstolos também eram médiuns de cura, como Paulo. Muita paz para todos, e voltamos a apresentar o nosso programa Encontro com o Espiritismo noutra oportunidade. E o tema de hoje foi Paulo, médium, o apóstolo. Muita paz para todos.